Fala aí, concurseiro, vamos continuar a nossa correção da prova da Polícia Militar do Paraná, última prova agora organizada pela banca UFPR, tanto para quem fez a prova e quer ver o que errou, o que não errou, como é que foi a correção de português, tanto para quem vai fazer a prova da Polícia Civil do Paraná. Afinal, esse é o último material, a última prova organizada pela banca UFPR para um concurso da segurança pública. Então, para a gente vai ser o melhor material para estudar. Então, vamos continuar essas questões aqui, continuando pela questão número 29 aqui na minha prova, tá? Essa parte 2, se você não vê a parte 1 da correção, tá aí também na descrição, dá uma olhada. E já começamos aqui com uma prova de ordem do parágrafo, tá? Esse tipo de questão é bastante cobrado pela UFPR. A gente fez, inclusive, no e-book lançado uma semana antes da PMPR que a gente fez aqui, nós colocamos uma dica sobre como fazer a prova de ordem do parágrafo. Então tá lá e caiu justamente, né? Porque é a cara da UFPR cobrar esse tipo de questão e novamente na prova veio assim também. Então vamos ler essa questão aqui que eu vou fazer ela de uma forma bem legal. Vou passar mais uma dica, né? Na verdade a gente tem várias formas de fazer questão de ordem dos parágrafos, né? Vou passar mais uma ferramenta para vocês para conseguir fazer esse tipo de questão de uma maneira rápida, né? Porque não adianta a gente chegar num gabarito e demorar muito, principalmente na FPR, em que cada questão é bastante longa, a gente tem que ficar indo, voltando, e a gente não pode se perder em tempo, né? Eu acho que português aí é o principal ponto, é o tempo. Então, considere o seguinte início de um texto retirado da revista Aventuras na História. Há 12 mil anos, abóboras eram refeições exclusivas de grandes mamíferos, como os mamutes, mastodontes e preguiças gigantes, a megafauna do Paleolítico, e a gente tem que colocar o restante do texto na ordem, tá? A ferramenta que eu vou passar para vocês, que é algo que eu passo lá no nosso projeto fechado português para a UFPR, estou falando aqui para vocês agora, é o seguinte, a gente vai usar, a gente vai perceber que lendo, nós vamos entender que alguns trechos, duas sentenças, elas vão ser sequenciais. Como assim? Uma sentença vai dar uma ideia e a outra sentença vai dar uma outra ideia que é continuação da primeira, sequencial. Então não faria sentido a sentença 1 vir depois da segunda, já que elas são sequenciais. Então eu acho muito interessante você dar primeiro, antes de qualquer coisa, dar uma lida em todas as sentenças quando vir a questão de ordem dos parágrafos na sua prova. O que você vai fazer? Você vai perceber que algumas sentenças elas são sequencialmente lógicas, elas têm que vir uma depois da outra, porque elas trazem essas ideias sequenciais. E aqui a gente já percebe duas sentenças. Olha, a sentença 5, a penúltima, ó, as adotadas por humanos prosperaram. E a sentença 6, os humanos então adotaram as plantas. Bom, se uma ele diz que os humanos adotaram as plantas e a outra diz que as adotadas pelos humanos prosperaram, logicamente a sentença 5 tem que vir depois da sexta. A sexta diz que adotaram e a quinta diz que algo aconteceu com as adotadas, tá? Então, é isso que eu quero que você perceba, tá? E se a gente entende que a sentença 5 tem que vir depois da 6, a gente já elimina a alternativa D e a E, porque nelas a sentença 5 vem antes da sentença 6, tá? No mesmo raciocínio, a gente vê ali, ó, sentença 1. Quando eles foram extintos, as plantas ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir suas sementes, o que os grandes mamíferos faziam pelas fezes. E sentença 2, após a extinção da megafauna americana, várias espécies de cucurbitáceas, a família da abóbora, acabaram extintas por falta de disseminação, certo? Então, na sentença 1, ele dá a ideia de que as plantas ficaram órfãs, sem ter ninguém para distribuir, e na sentença 2, ele diz que por causa dessa falta de distribuição, elas acabaram extintas por falta de disseminação. Então, a sentença 2 tem que vir depois da sentença 1, porque ela é uma sequência de ideia a partir da sentença 1, e a gente elimina, portanto, também a alternativa B, onde a sentença 1 ela acaba vindo depois da sentença 2. Né? A sentença 1 ele dá como quarta e a 2 como 3, e isso não tem como acontecer. E aí a gente já fica entre a alternativa A e a C. E olha que legal, na alternativa A e na C, a sentença 1, 2 e 3 estão na mesma ordem, então a gente não se preocupa com elas, tá? A gente tem que decidir a melhor ordem para 4, 5 e 6 para fechar a nossa questão. E a gente já consegue entender que a nossa alternativa correta é a letra C. Porque depois da sentença 3, ele coloca como a sentença 4, essa é a conclusão de um estudo da Universe Park, tá? E isso faz mais sentido. Depois de os humanos adotaram as plantas, provavelmente como cabeças e boias para redes de pesca, faz mais sentido vir, essa é a conclusão da University Park, do que, como diz a sentença A, as adotadas por humanos prosperaram. Aí não faz sentido a próxima, a sentença 4, ser as adotadas por humanos prosperaram. Mas olha o que a gente fez, a gente restringiu muito nossa análise entre A e a C só, tá? Pegando essa ferramentinha aí
de pegar as ideias sequenciais. Então, vai direto no ponto, tá? Talvez isso é uma coisa que você já sabia, mas a dica que eu passo para você, vai direto nisso. Primeiro você olha as frases para depois começar a resolver a questão, ok? Vamos lá para a nossa próxima, que aí é o texto, né? Texto não muito fácil, uma interpretação de texto aqui. E tem muito aluno vindo falar comigo o seguinte, o FPR tem uma interpretação de texto aí duvidosa, né? Às vezes o pessoal não concorda com o gabarito, não sei se vai ser anulado algumas ou não, mas eu quero dizer para você o seguinte, para você ir bem na prova de português da FPR, seu objetivo vai ser ir muito bem na parte da gramática. Isso aí você tem que fazer e não tem desculpa, tá? A gramática do FPR é básica e ela vai cobrar regência, ela vai cobrar crase, ela vai cobrar pronome, a diferença do lhe pro o, tá? Então vai girar em torno daquilo lá, que é um mundo até que pequeno da gramática, que se você for muito estudar bem, você vai conseguir gabaritar a parte da gramática. Interpretação, talvez venha uma outra questão que você erre, mas mesmo errando e indo muito bem na gramática, você vai fazer uma boa prova de português. Então, vou te passar aí a sua missão. Ir muito bem em gramática e interpretação, fazer ali uma boa prova. Não precisa acertar tudo. Essa questão aqui, ele vai falar o seguinte, vai trazer 4 afirmações e vai pedir para assinalar as alternativas corretas, né? Então, em risco de levá-lo, lo refere-se a coletivo. Então, é uma questão de pronome. O que lo se refere ali? Olha, o feiticeiro na primitiva sociedade tribal era no mais profundo sentido um representante, um servidor do coletivo, e seu poder mágico acarretava o risco de levá-lo à morte. Levar quem à morte? Levar o feiticeiro à morte, né? No caso de repetidos fracassos em corresponder às esperanças da comunidade, o feiticeiro poderia ir à morte. Então, lo retoma feiticeiro. Está errado. 2. Em fazendo-o refere-se a artista na linha 18, e a gente entende aqui, ó, a tarefa do artista era expor ao seu público a significação profunda dos acontecimentos. Fazendo-o compreender. Quem faz compreender. Fazendo quem compreender, né? Fazendo o seu público compreender claramente a necessidade das relações essenciais. Então, o vai retomar o público e não, como diz ali, artista. 3. Em desvendando-lhe, lhe refere-se a público na linha 21, fazendo-o compreender claramente a necessidade das relações essenciais entre o homem e a natureza e entre o homem e a sociedade, desvendando-lhe o enigma dessas relações, desvendando o enigma dessas relações ao público, tá? Então, ela vai referir a público, tá correta 3, e para finalizar 4, em cabia-lhe, refere-se a homem, e na linha 22, cabia-lhe elevar o sentido de porta-voz do povo. E aí você retoma e vai entender que o lhe vai retomar artista, cabia ao artista elevar o sentido de porta-voz do povo, tá? Então, somente a 3 está correta, a alternativa A é a nossa resposta. E vamos lá, 31. Com base no texto, assinale a alternativa correta. Agora a nossa questão de interpretação aí, vários gabaritos diversos, mas vamos lá que a gente vai resolver essa questão sim. Nas sociedades, então, divididas em classes, o feiticeiro passou a repartir sua função social com o artista e o sacerdote. O que eu falo em questão de interpretação? Você vai ter que achar a frase no texto que fale sobre o assunto, que ratifica ou não a sua alternativa. Então vamos voltar lá no texto. Na sociedade dividida em classes, o papel do feiticeiro era repartido entre e o retoma o papel do artista e o do sacerdote. Então ele está dizendo que o papel do feiticeiro era repartido entre o artista e o sacerdote, né? O artista e o sacerdote acabavam fazendo o papel do feiticeiro. E não diz, como fala a nossa questão, que o feiticeiro passou a repartir sua função com o artista e com o sacerdote. Não eram os 3 repartindo o papel, né? Na verdade era o feiticeiro. O artista e o sacerdote passou a repartir sua função entre eles, por isso que está errado. Não era com, era entre. A autoridade do artista no desempenho de sua função era inquestionável, assim como a do feiticeiro. E aí você tem que tomar cuidado, porque olha o que fala um trecho do texto. Tal função social era imperativa, indiscutível, da mesma forma que tinha sido a do feiticeiro anteriormente. Então ele diz que a função social era indiscutível, mas não é a autoridade dessa função, e sim a função social. E a gente entende que a autoridade era assim indiscutível. Inclusive, o texto deixa claro isso em alguns trechos, como ali no começo, que ele diz que o feiticeiro ele tinha um grande poder, e esse poder acarretava o risco de levá-lo à morte no caso de repetidos fracassos em corresponder às esperanças da comunidade. Ou seja, se o feiticeiro não correspondia à comunidade, ele poderia inclusive ser morto, né? Então, ele tinha, sim, a sua autoridade questionada, né? Ele era questionado, sim, inclusive podia morrer se ele não correspondesse à sua função. C. A função do artista era oferecer um modelo de comportamento para preparar os indivíduos para o mundo da divisão do trabalho. Vamos ver qual que é a função do artista aqui na nossa questão?
A tarefa do artista era expor ao seu público a significação profunda dos acontecimentos, fazendo o público compreender claramente a necessidade das relações entre o homem e a natureza. Então, o texto diz que a função do artista era expor, era mostrar. Aqui, ó, é isso, o artista ia lá para o seu público e fazia uma exposição para o público da significação profunda dos acontecimentos, ajudava o público a compreender as necessidades entre o homem e a natureza. Tá, o nosso texto diz que o artista ele expunha, ele mostrava ao público. E a nossa alternativa diz que a função do artista era oferecer um modelo de comportamento para preparar os indivíduos para o mundo da divisão do trabalho. Olha como que é diferente essas duas afirmações, né? A C ali diz que o artista pegava e apresentava um modelo de comportamento. Olha, meu público, você vai se comportar dessa forma. Tá aqui um modelo de comportamento para você se comportar. Se você comportar dessa forma, você vai se dar bem no mundo do trabalho. Já no nosso texto, não. Ele diz que o artista, ele apenas expunha, ele apenas mostrava para o público como os acontecimentos aconteciam. Ele não propunha um modelo de comportamento tal qual fala a nossa alternativa C. Tá errada, tá? Alternativa D. Ao artista, coube o papel de resgatar um modo de vida coletivo em face das relações sociais decorrentes da divisão do trabalho. E é sim, o texto mostra assim, que o artista ele tinha essa preocupação com o coletivo, trazer esse comportamento coletivo, né? Olha só, cabia-lhe conduzir a vida individual de volta à existência coletiva, unir o pessoal ao universal, cabia-lhe restaurar a unidade humana perdida, tá? O artista tinha essa função. Isso é mostrado no texto, essa nossa alternativa correta. E por que a E está errada? Porque aí diz que a divisão em classes provocou o rompimento do vínculo entre o culto e a arte, transformando o artista em representante da sociedade. Se nós lermos ali no trecho, ele vai falar o seguinte: na sociedade dividida em classes, o papel do feiticeiro era repartido entre o artista e o sacerdote. O íntimo vínculo entre a arte e o culto só gradualmente veio a ser rompido, ou seja, não foi na sociedade, não foi a divisão em classes que causou esse rompimento abrupto aí. Aconteceu a sociedade, houve o rompimento. Não, o texto diz que esse íntimo vínculo entre a arte e o culto só veio ser rompido de modo gradual, ou seja, ele foi acontecendo de modo gradual, né? Não existe uma relação de causa e consequência. E tem mais, ele fala aqui o seguinte: mesmo depois desse rompimento, o artista continuou a ser o representante e porta-voz da sociedade, ou seja, depois que houve o rompimento, o artista continuou sendo representante. Se ele continuou sendo representante, isso significa que ele já era um representante antes do rompimento. O artista já era representante antes do rompimento acontecer. E aí ainda fala que transformou o artista em representante da sociedade. Não foi o rompimento que transformou o artista em representante, visto que ele já era este representante, tá? A nossa questão 32 é a questão de hífen, e aqui entramos naquela questão que eu falei para você. Não tem como discutir gramática. Gramática você tem que estar na ponta da língua e você vai gabaritar a gramática na prova da UFPR, né? Recém-dividida não perdeu o hífen com a reforma ortográfica. Porta-voz também tem hífen. Em autoproteção, a última letrinha ali do nosso prefixo é diferente da primeira letra do sufixo. Letras diferentes, elas vão se atrair nesse caso, então sem hífen, resposta letra C. 33, a nossa charge. Eu adoro sábados. Todo sábado eu acordo às 6 e como 3 potes de cereal crocante açucarado. Daí assisto desenho até o meio-dia e depois sou incoerente e hiperativo o resto do dia. E aí o tigre ali pergunta se funciona. Calvin, nenhum irmão nem irmã até agora. Então tá funcionando, né, o plano dele. Com base na tira, as ações descritas pelo menino fazem parte de seu plano com relação à possível vinda de um irmão ou irmã. E assim a gente consegue ver que sim, né? Porque na última tira, pergunta para ele, funciona? E ele diz que nenhum irmão, nem irmã até agora. Tá funcionando, né? Então ele mostra que o plano dele era realmente não ter nenhum irmão, nem irmã. 2, a resposta de Calvin à pergunta de Haroldo indica que ele pode já abandonar o plano que vinha executando. Não, né? Justamente o contrário. Ele está dizendo que está funcionando, então deve continuar o plano. E a 3, o menino adora sábados por se tratar de dia estratégico para dar mais visibilidade aos seus esforços. Aqui eu achei um pouco complicado, cara. Como é que... É até difícil a gente interpretar isso, né? Que sábado é um dia estratégico, né? Talvez quarta, quinta e sexta, não sei. Ele não fez uma comparação com outros dias, né? Ele simplesmente demonstra, assim, que ele está entusiasmado com o sábado, que ele é feliz com o sábado e que o plano dele vem funcionando no sábado, sim, né? Mas aí a 3, cabe a gente interpretar se isso é um dia estratégico que dá mais visibilidade para os esforços. Parece que está certa, mas é aquele tipo de questão que eu assinaria como correta, mas eu acho um pouquinho extrapolado essa interpretação, né? É aquilo que a gente vem conversando sobre as questões de interpretação do FPR, tá?
Mas eu acho que, se eu não me corrija se eu estou enganado, acho que a alternativa correta é a letra C, 1 e 3. E para nós finalizarmos hoje, eu quero fazer mais uma questão com vocês, que é a 34, que é a questão de verbo, tá? O que a UFPR cobrou aqui? E também era esperado que o UFPR cobrasse verbo dessa forma, diferenciando o modo indicativo do subjuntivo, tá? Nós falamos sobre isso já na nossa revisão, tá? A diferença de indicativo e do subjuntivo, eu acho que esse é o principal ponto que a UFPR pode cobrar de você, tá? É o mais difícil que ela pode, né? Então tem um vídeo sobre isso, se você não viu, dá uma olhada, tá? Vamos falar sobre isso também no nosso projeto fechado para português UFPR. Lá a gente está fechando toda a gramática e toda a interpretação, tá? Tá ficando bem bacana. Quero soltar até o comecinho do mês que vem já esse projeto. E aqui a diferença é exatamente essa. Indicativo vai expressar um fato, uma certeza, e subjuntivo uma hipótese, um desejo, um sonho, algo que pode ou não acontecer. Vivo ou mortos? Podemos ou poderíamos, pois, ser estímulos para os sonhos alheios sem que. Olha essa expressãozinha, sem que. Por que é importante essa expressão? Porque ela traz o nosso texto para o mundo exatamente das hipóteses, das ideias. Existem algumas expressões comuns dos subjuntivos, né? A fim de que, para que, até que, sem que, elas vão exatamente trazer para hipótese, sem que isso aconteça, aconteça no subjuntivo. Pode ou não acontecer, sem que, né? Uma coisa que está acontecendo de fato, né? Isso é uma hipótese. Então, todos os verbos depois da expressão sem que tem que vir no modo subjuntivo. E aí, sem que sejamos responsáveis pelo que então digamos, façamos ou recomendemos, todos os verbos no modo subjuntivo, tá? Temos um vídeo que fala bem sobre isso, resposta letra D, tá? Vou parando por aqui, vamos continuar no nosso curso para o UFPR, para a Polícia Civil do Paraná, tá? E eu quero saber o que vocês acharam da prova até então. Comentem aí, vai falando comigo e eu quero saber como é que tá a preparação de vocês para português também. Até a próxima!